Olá, você está no canal Facilitando o Entendimento Bíblico. Nós vamos falar de um assunto hoje que é bastante importante, mas creio que ele é pouco tratado. Nós vamos falar sobre o vício em celular. O vício em celular. Queridos, como este pequeno aparelho tem dominado as pessoas? Como esse pequeno aparelho tem dominado e mudado e prendido e escravizado a vida de muitas pessoas. Isso não significa que o aparelho em si seja ruim. Eu costumo sempre dizer que a tecnologia ela não é ruim. O ruim são as pessoas que fazem mau uso da tecnologia. Estudando esse assunto, estava lendo o relato de um psicólogo espanhol chamado Marc Massip. E este psicólogo, ele diz que o celular tem sido a heroína do século XXI. Ele foi bastante criticado por ter dito isso, mas no dia 4 de outubro, quando as principais redes sociais elas ficaram fora do ar por 6 horas, a saber, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook, ele depois publicou uma nota dizendo: o que eu falei se cumpriu. É interessante a gente observar que esse psicólogo, esse Marc Massip, ele diz que as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes do aparelho celular. Isto significa que as pessoas estão cada vez mais presas a esse pequeno aparelho. Neste fato citado no dia 4 de outubro, quando por 6 horas essas principais redes sociais ficaram fora do ar, há relatos de que milhões de pessoas ficaram frustradas, outras ficaram apavoradas para dentro e para fora. Algumas ficaram extremamente ansiosas ao ponto de terem que ir para os calmantes. Veja que absurdo! E há alguns relatos também que diz que alguns jovens cometeram suicídio por ficar por apenas 6 horas sem rede social. Quando nós vamos pesquisar a definição da palavra vício, está escrito assim: dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância, geralmente alcoólatra ou entorpecente. Agora, vício também é, segundo a definição desse dicionário, o costume de fazer sempre a mesma coisa. Então, o que é o vício em celular? É o costume de estar fazendo sempre a mesma coisa. Às vezes entra no Instagram e passa o dia inteiro subindo, descendo, posta stories, olha os stories dos outros e fica por ali, faz um comentário e com isso o dia inteiro vai passando e a pessoa ficou presa, dependente diante da tela de um celular. O vício em celular, ele tem nome, é o nomofobia, né? O medo de ficar sem um telefone celular. Uma coisa que também nós precisamos dizer aqui, que os psicólogos dizem, é que não é apenas os jovens que têm esse problema. Pessoas de mais idades e até pessoas bem idosas também estão com problemas com vício em celular. Eu concordo com Marc Massip quando ele diz que o celular é a heroína do século XXI. Fazendo algumas pesquisas, a gente vai começando a ver quais são os sintomas daquelas pessoas que estão viciadas no aparelho celular. Veja quais são os sintomas segundo alguns psicólogos. Eles dizem, primeiro, falta de foco. Um dos primeiros sintomas de uma pessoa que está viciada em celular é a falta de foco. Falta de foco nas pessoas que estão com ela no ambiente, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Falta de foco nas conversas que estão sendo tratadas ali, porque na realidade o corpo dessa pessoa está com você no ambiente. O corpo dessa pessoa está na casa com você, mas a mente, o foco e toda a intenção dela não está com você. Está no aparelho celular com outras pessoas ou coisas que ela está conversando ou vendo. Então, falta de foco é um principal sintoma daqueles que estão viciados
no aparelho celular. Um segundo sintoma é a ansiedade. Prestem bem atenção. Veja se uma pessoa está viciada em celular quando ela está num lugar que não tem internet. Veja a ansiedade dessa pessoa. Ela se desespera, ela tira o celular do bolso mesmo sabendo que não tem internet e ela fica ali mexendo, subindo, descendo, ligando e desligando ali o seu Wi-Fi, como se estivesse dizendo, se tivesse uma internet aqui. Ela não conversa, ela não participa do momento, ela não aproveita o momento porque ela está ansiosa. Ela quer saber o que está acontecendo no mundo virtual. E pessoas que se preocupam demais com o mundo virtual deixam de viver o mundo real. E o que tem mais valor não é o mundo virtual, é o mundo real. Terceiro sintoma, irritabilidade. Irmãos, você já parou para pensar que muitas pessoas que estão ali com o aparelho celular na mão, elas são irritadiças, elas ficam com raiva de tudo, às vezes elas estão brigando ali e você fica sem entender e de repente você diz, mas o que aconteceu? Olha aqui essa postagem, olha o que esse camarada disse, olha o que essa menina falou, olha o que ele postou nos stories, e você vai observando que a pessoa está irritada por causa de uma simples foto ou comentário que alguém fez na rede social. Ou então se irrita, fica com raiva, simplesmente porque não teve o número de curtidas que ele deveria ter. E quantas pessoas que em nome das curtidas fazem coisas que depois elas vão se arrepender. Sintomas físicos agora. Falamos esses sintomas aí mais puxando para o lado da emoção, né? Da atenção. Quais são os sintomas físicos? Eu estou citando psicólogos. Falta de ar, taquicardia, tontura, dor de cabeça, enxaqueca, náuseas e tremores. Talvez você diga assim, irmão Marcos, isso é um absurdo. Não, não é. É comprovado que há pessoas que ficam com falta de ar por estarem ali muito tempo dentro de um ambiente fechado, mexendo no aparelho celular. Veja, às vezes a pessoa está num ambiente ruim, fechado, que não tem ventilação, que não produz para ela um oxigênio saudável, mas só pelo fato de ela estar com o celular na mão, ela não presta atenção no ambiente em que ela está e aquilo começa a causar nela muitas vezes falta de ar e até doenças respiratórias. Tontura é o mais comum. Mexe tanto no celular que fica com a cabeça doendo, fica tonto, com vontade de vomitar, com enxaqueca, aí fica, deve ter sido isso, deve ter sido aquilo, quando na realidade o problema é simplesmente o aparelho celular. E assim como o vício em drogas, assim como o vício em bebida alcoólica, aquele que está viciado não reconhece que o problema é aquilo pelo qual ele se viciou. Pergunte um alcoólatra, ou então conversando com um alcoólatra, diga que ele está assim por causa do álcool. Automaticamente ele vai defender o álcool. Ele vai, não, também tudo é por causa de bebida? Não, não é por causa da bebida não. Mesma coisa é com quem é viciado em aparelho celular. Quando você fala para ele que é o celular, ele se prontifica a defender o seu vício. Então, essa é uma característica dos viciados. Uma característica também é que eles não reconhecem o seu vício. Eles morrem dizendo que não estão viciados. E a palavra de Deus, em 2 Pedro 2,19, diz que por aquilo que o homem é dominado, por aquilo que o homem é vencido, do tal ele se torna escravo. Quantas pessoas, irmãos, estão dominadas pelo aparelho celular? Quantos cristãos não conseguem cultuar a Deus sem estar mexendo nas redes sociais? Quantos cristãos não conseguem nem mais ler a Bíblia, mas passam horas e horas mexendo no aparelho celular? Eu queria que esse vício todo fosse para ler a palavra de Deus, mas infelizmente é para viver num mundo irreal, num mundo virtual, que na maioria das vezes tudo aquilo que é postado não passa de farsa, mentira e engano. Veja bem, quais são as consequências de tudo isso? É claro que eu estou fazendo um resumo nesse vídeo, eu não estou tratando de tudo. As consequências desse problema, deste vício em celular, em primeiro lugar, isolamento. Prestem bem atenção que uma pessoa que está viciada em celular, viciada em redes sociais, ela não gosta de estar com pessoas reais.
ela gosta de estar com pessoas virtuais. Ela conversa com mais de 15, 20, 30 pessoas pelo celular, mas não tem paciência de conversar nem com seus pais dentro de casa, nem com sua mãe, nem com seu pai, nem com seu irmão. Tudo no mundo real irrita ele. Tudo no mundo real irrita ela, porque eles querem sair do mundo real para estar no mundo virtual. Sem contar que as pessoas que vivem dessa forma, se isolando, solitárias, elas começam a sofrer e isso pode acarretar num problema de depressão. Agora olha uma outra consequência, insônia. É comprovado, meus irmãos, que as pessoas que são viciadas em aparelho celular, elas não conseguem dormir à noite. Porque começa a mandar um comando para o cérebro dela. Se você dormir, você vai perder o que está acontecendo no mundo virtual. Se você dormir, você vai perder de conversar com alguém que você só pode conversar nesse horário. Se você dormir, você não vai estar conectado. Isso vai tirando o sono da pessoa. O aparelho celular vai tirando o sono da pessoa. Isso vai causando uma insônia. Resultado: produtividade baixa. Pessoas viciadas em celular têm uma produtividade baixa, são improdutivos na maioria das vezes, porque estão ali presos a um aparelho. E para finalizar, como podemos reduzir este vício? Em primeiro lugar, exercendo domínio próprio. Irmãos, uma da marca do Espírito Santo em nós é o domínio próprio, o autocontrole. Você tem o domínio próprio, você tem o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus te dá o domínio próprio. Então não existe essa de eu não consigo. Se você é crente, se você é templo do Espírito Santo, se você tem o fruto do Espírito Santo em você, você consegue, porque você tem o domínio próprio. E veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Preste atenção nisso. Paulo está dizendo: tudo é permitido, você pode mexer no celular. Agora, não convém você mexer no celular o dia todo. Tudo te é permitido, você pode pesquisar, você pode entrar no Instagram, você pode mexer no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, mas isso não significa dizer que você tem que viver em torno dessas coisas. Tudo é lícito, nem tudo convém. Outra coisa, Paulo diz: eu não deixarei que nada me domine. Se você é cristão, a única coisa que pode dominar você é o Espírito Santo de Deus. Não permita que as redes sociais, o celular, o seu vício em celular te domine. Outra coisa, afaste-se do celular por um tempo. Você não tem precisão de estar toda hora com o celular na mão. Não tem precisão. Deus não te fez com o celular na mão. Se Deus não te fez com o celular na mão, significa que isso não deve estar todo o tempo na sua mão, fazendo parte do seu corpo. Não, afaste-se por um tempo. Deixe ele lá em cima da estante, deixe ele lá em cima da mesa. Estabeleça horários para você mexer no celular. Estabeleça um tempo para você mexer nele. Deixa ele para lá. Afaste-se do celular. Irmão, mas eu não consigo me afastar do celular, que eu fico só pensando. Então afaste-se do celular e pegue a Bíblia Sagrada. Aqui tem 66 livros para você ocupar a sua mente. 66 livros para você estudar, aprender e conhecer mais de Deus. O mundo virtual, na maioria das vezes, ele é mentiroso, mas a palavra de Deus é a verdade. Vá para a palavra. Afaste-se um tempo do celular. 3. Desapegue-se das redes sociais e apegue-se ao reino de Deus. Sai um pouquinho desse Instagram. Deixa eu te dar um conselho. Desativa teu Instagram. Desativa um mês. Desativa o Instagram um mês. Eu não vou dizer o WhatsApp, o Telegram, porque eu sei que muitos trabalham com isso e fica um pouco complicado, mas você também pode dar um tempo dessas coisas. No trabalho você usa, chegou em casa, acabou, sai fora, vai aproveitar o mundo real. Tem maridos que não tocam na esposa dentro de casa, mas tocam na tela do celular o dia todo e a noite toda. Tem esposas que não
nem triscam no marido dentro de casa, nem acariciam o marido, mas acariciam a tela do celular o dia todo. Valorize as pessoas que estão com você no mundo real, porque depois essas pessoas passam, morrem e vai ficar só o remorso. Eu poderia ter feito mais. 3 ou 4, né? Durma longe do celular. Deixe esse celular longe. Você não precisa dormir com ele. Durma longe. Ah, mas é meu despertador. Então bote num lugar no quarto onde você tem que se levantar da cama para ir buscar, longe de você. Ou então compre um despertador e bote o celular lá fora. Tem um conselho de um psicólogo que eu gosto. Ele diz assim: desligue o Wi-Fi à noite para que você consiga dormir em paz. Eu achei bastante interessante isso. Na realidade é desligue o roteador, né? Mas você entendeu. Então olhe, em casos extremos procure ajuda. Nessa ajuda eu quero dizer para você, você tem 2 tipos de ajuda. Você tem a ajuda da terra, a psicologia, um bom psicólogo que pode te orientar. Agora procure um psicólogo que não é viciado em redes sociais. Porque o que mais tem é psicólogo aconselhando os outros viciado também. Então procure um psicólogo que não está preso a isso, que está livre para poder lhe acompanhar e lhe instruir de forma correta. Eu aconselho a procurar um psicólogo cristão que não seja viciado em redes sociais. Agora a segunda ajuda é a ajuda do alto. Ore para que Deus te liberte dessas coisas. Ore, busque a orientação de Deus, gaste tempo em oração na presença de Deus. Eu quero concluir com essa frase: não destrua a sua vida por causa da tecnologia. Viva, simplesmente viva. Contemple o belo, ame as pessoas que estão perto de você. Adore a Deus com toda a sua força. Livre-se de tudo aquilo que te prende. Experimente a graça de Deus na sua vida e louve a Ele, porque você está vivo e tem pessoas aí do seu lado que estão loucas para conversar com você, que estão loucas para ter um tempo com você. Saia do mundo virtual, venha para o mundo real e aproveite o dom da vida que Deus te deu. Viva, mas viva com abundância. Que Deus te abençoe. Por favor, não esquece de deixar aí um comentário no vídeo e também o seu like, tá bom? Deus abençoe.